E aí, família, vamos lá? Tá na hora da roubalheira. Sim, tá na hora do superfaturamento. Por que eu falo isso? Olha só. Saiu uma matéria, tá? Aqui no Japão, o jornal é o Mainichi, tá? A fonte é o Mainichi, dizendo que o Japão comprou 500 mil doses do medicamento Ronaprev, custando $2.700 por dose. Tá. Eu vi isso porque eu falei, caraca, mas que medicamento milagroso é esse? Isso aqui o cara tem que tomar e já tem que sair pulando da cama. Porque por esse preço tem que ser muito milagroso. Tá. Só que, eu fazendo as análises aqui, tá, fazendo as pesquisas, eu vi uma coisa meio diferente, tá, assim, na questão dos valores, tá? Então tem muita coisa aí errada por trás. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou provar para você, provar sim, eu vou te mostrar, tá? Eu vou te falar as fontes de onde que eu peguei, aonde que eu olhei, tá? Aí você, se você quiser, você pode ir atrás também, fazer o mesmo passo de cálculo que eu fiz, para você ver que tem alguma coisa de errada aí, tá? Mas vamos primeiro à matéria aqui, tá? O governo japonês adquiriu 500 mil doses do coquetel de anticorpos Ronaprev para o tratamento do Covid-19, que custou 310 mil ienes, o que daria cerca de $2.730 por dose, divulgou o primeiro-ministro Yoshihide Suga durante um programa de internet no dia 12. Só que eles não divulgaram o nome do programa. Tá certo? Infelizmente, o jornal Mainichi pecou nessa. Mas vamos lá, continuando. O medicamento de anticorpos monoclonal neutralizante, usado para tratar pacientes com coronavírus com sintomas leves ou moderados, é fornecida pela Chugai Pharmaceutical. Eu entrei na página da Chugai, realmente tem lá todo um prospecto falando da Ronaprev. Eu vou chegar lá também. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, o contrato do governo com a empresa contém uma cláusula de sigilo que consideram a compra, o preço e a quantidade confidenciais. No programa de internet na noite do dia 12 de outubro, Suga enfatizou o progresso do lançamento da vacina e da implementação da prática da medicação dirigida a pacientes com coronavírus, com sintomas leves, como conquista durante sua gestão como primeiro-ministro. Quem mora aqui no Japão aqui viu que isso não é verdade, morreu gente pra dedéu na mão dele, tá? E ele só copiou leis que alguns estados estavam fazendo, no caso assim, Tóquio e alguns outros, tá? Então nessa brincadeira toda já dá para você sacar que basicamente ele não fez nada, tá? A única coisa que eu vi que ele fez de bacana pro Japão, tá? Realmente, que é da autoria do governo dele, foi a diminuição no valor das contas de celular. Tirou isso, não vi ele fazer grandes coisas não, tá? Mas continuando. Em relação ao Ronaprev, que foi autorizado pela fabricação e venda de produtos farmacêuticos em julho, ele disse: na verdade custa 310 mil ienes por dose, embora seja extremamente caro, é muito eficaz. Eu vou chegar lá nesse ponto também da eficácia, tá? O ex-primeiro-ministro também comentou que, embora o governo planejasse adquirir inicialmente 200 mil doses, ele deu instruções para comprar o máximo possível e aumentou a quantidade para um total de 500 mil doses. De acordo com a aritmética simples, baseada nessas observações, as despesas para adquirir o Ronaprev totalizaram, rufem os tambores, 155 bilhões de ienes, ou seja, 1,37 bilhão de dólares. Então você vê que é muita grana, tá? Como é que se diz? Essa grana é justificável? A esse valor, eu acredito que não, tá? Eu vou chegar lá, mas continuando aqui. Ronaprev combina duas drogas de anticorpos neutralizantes. Sim, realmente isso também consta na página da Chugai. É administrado uma vez por via intravenosa a doentes com
coronavírus com sintomas ligeiros ou moderados, ligeiros que eles falam assim, leves, tá? Com sintomas leves ou moderados, que podem evoluir para casos mais graves. O medicamento com anticorpos são difíceis de produzir em massa e muitos dos que têm como alvo os pacientes com câncer ou doenças raras custam entre várias centenas de milhares a vários milhões de ienes. No caso, vários milhares a milhões de dólares, no caso ali, né? Sobre as observações de Suga, um alto funcionário do Ministério da Saúde disse que eles não têm comentários sobre o preço e a quantidade, uma vez que se enquadra em um acordo de sigilo. É aquela velha história, o Suga já saiu do governo, então tipo assim, toca o foda-se, né? Como ele já saiu ali, larga pra lá, toca o foda-se pro negócio, eu vou falar mesmo porque eu já não faço mais parte do governo. Só que se ele vai sofrer sanção depois disso, só Deus sabe, tá? Mas esses números não ficam muito longe dos números no exterior, tá? Antes de gravar a matéria aqui para você, eu dei uma pesquisada básica, tá? E olha só, em relação, deixa eu ler aqui, basicamente, em vez de ler só um pedacinho, eu vou ler sobre o Ronaprev para você, tá? Para você já sacar de forma assim completa as informações do Ronaprev, tá? Para não ficar dúvida. Futuramente vai sair outras coisas, vão sair outras coisas, outros dados, mas por enquanto esses são os dados que constam, tá, do Ronaprev já em relação a estudos e da página oficial da Chugai aqui no Japão, tá? Como funciona o Ronaprev? O tratamento contém 2 MABS, né? No caso assim, são 2 tipos de anticorpos. No caso seria o Casirivab e o Indevimab. Eles são projetados para impedir que o coronavírus se fixe ao ACE2, um receptor encontrado na superfície das células humanas no trato respiratório. O vírus se liga ao receptor para entrar na célula, onde ele pode se replicar, no caso assim, se multiplicar, né, antes de infectar outras células. Então você vê que o medicamento é para impedir que ele entre, né, na célula ali. Um dos MABS, são os anticorpos, tá? Eles usam a sigla aqui, é derivado de uma célula imune de combate ao coronavírus retirada de uma pessoa sobrevivente, a doença. Então alguém que sobreviveu ao coronavírus ali, já tiraram ali da pessoa. E a outra foi produzida em um camundongo, no caso assim, de um rato, tá? Geneticamente modificado para ter o sistema imunológico humano. A vantagem de combinar os dois é que eles têm como alvo 2 partes diferentes da proteína do pico, muitas das quais se projetam ao coronavírus. São elas que usam para se ligar ao ACE2. O uso de ambos reduz as chances do vírus escapar do sistema imunológico. Dá aquela escapada assim, tá? E acabar fugindo e pegando outra parte e começar a se replicar, tá? Basicamente seria isso. O efeito de tratamento é aumentar a imunidade da pessoa, permitindo que a sua resposta imunológica elimine o vírus para que ela possa se recuperar da infecção. A esse respeito, funciona de uma forma semelhante à terapia de plasma convalescente, em que os anticorpos de pessoas que se recuperaram de uma doença são retirados do sangue e administrados a outras pessoas para aumentar sua capacidade de lutar contra a doença, no caso assim, para aumentar a parte imunológica da pessoa. A vantagem dos MABS, porém, é que eles são todos idênticos e, portanto, se ligam apenas ao próprio coronavírus. Portanto, eles têm menos chance de causar efeitos colaterais do que o plasma sanguíneo, que contém uma mistura de anticorpos que podem se ligar e danificar outras células dentro do corpo. O que isso quer dizer? É aquelas respostas autoimunes, tá? Igual pessoas que têm lúpus e outras doenças autoimunes. O que isso quer dizer? O próprio sistema de defesa da pessoa rejeita o próprio corpo dela, tá? Então o próprio sistema de defesa combate o próprio corpo e nisso vai causando dores
pode levar até a morte da pessoa, dependendo da situação, o próprio sistema imunológico dela. Então tem que ter medicamentos para controlar essa parte também. Tá? E no caso desse medicamento aí, o Ronaprev, ele não causa isso. Tá? E o risco dele causar isso, de acordo com os estudos ali, é zero. Tá? Mas continuando. Quão eficaz é este tratamento? O Ronaprev foi submetido a uma série de estudos clínicos em todo o mundo. De acordo com a Regeneron, caso do laboratório, tá? Em julho de 2021, 16 mil pacientes em ambientes hospitalizados e não hospitalizados haviam recebido o medicamento em testes. Os testes foram divididos em estágios, com o estágio final, no caso a fase 3, envolvendo muitas pessoas para confirmar se o medicamento testado funciona contra a doença que tem como alvo. Um estudo na fase 3 envolveu 1.505 participantes nos Estados Unidos, Romênia e Moldávia. Todos haviam sido expostos a um contato domiciliar às pessoas dentro de casa, tá? Com diagnósticos de coronavírus positivos nas 96 horas anteriores. Metade recebeu Ronaprev e metade recebeu placebo. Aqueles no grupo do Ronaprev foram 81% menos propensos a pegar o coronavírus em seu contato domiciliar do que aqueles do grupo de placebo. E naqueles que foram infectados, a droga reduziu a duração dos seus sintomas e a quantidade de tempo que permaneceram altas quantidades de vírus no seu corpo. Só que eu só vou fazer uma ressalva aqui, tá? É a mesma coisa das vacinas. Em ambiente controlado, como é que se diz, você vê que esses estudos que fizeram pelo mundo afora, a da Pfizer chegou a 95% durante os estudos. Mas você vê que depois, na prática ali, na chincha, esse número diminuiu. Tá? E foi de acordo com outras variantes também, essa porcentagem foi diminuindo. Então, só Deus sabe. Tá? A droga também foi avaliada no estudo Recovery do Reino Unido, um projeto abrangente que testou vários tratamentos contra o coronavírus. Ele testou o Ronaprev em 9.785 pacientes hospitalizados com coronavírus, com alguns recebendo cuidados padrão e alguns cuidados além do padrão. Entre os pacientes que, no momento da inscrição, não haviam montado sua própria resposta de anticorpos ao vírus, a droga reduziu a morte em 1/5. Olha, eu vou fazer um apelo para você, uma ajuda, tá? Porque até hoje eu não entendi como é que eles fazem esse estudo, que eles falam que eles preveniram as mortes. Estudos de prevenção de morte, até hoje eu não entendi. Baseado em que eles falam, eu salvei tantas mortes? Até hoje eu não entendi. Olha só, em outro estudo da fase 3, atualmente ainda em pré-impressão, aguardando a revisão de outros cientistas, que envolveu pacientes hospitalizados de alto risco, sugere que a droga reduz a hospitalização ou morte em 70% e a duração de sintomas em 4 dias. Essa parte eu realmente não entendo, tá? Porque pensa bem, só um exemplo, 70%, então vamos pegar, né, 10 pessoas, 70% de 10, né, é 7. Então eles pegaram 10 pessoas ali, tá? Será que eles deixaram entre essas 10 pessoas que as 7 tiveram casos graves com risco de agravamento para morte, aí eles deram remédio e as pessoas ficaram boas? Só pode ser um estudo assim, porque caso contrário, como é que você vai alegar assim, aquela pessoa tá, eu só vi a vida daquela pessoa de morrer, e a pessoa está com caso leve, está com sintoma leve? Como é que você vai alegar que aquela pessoa vai haver uma piora e que ela vai morrer, e que eu salvei a vida daquela pessoa porque ela tomou aquele medicamento? São questionamentos. Eu até hoje não entendi como é que eles fazem esse tipo de cálculo, tá? Se você souber, me explique, por favor, deixe nos comentários. Quem receberá o Ronaprev? É provável que essa terapia seja mais benéfica para aqueles com o sistema imunológico comprometido, como pessoas com HIV
AIDS, né, e câncer. Pacientes transplantados em uso de medicamentos imunossupressores, é aquilo que fala, o corpo começa a rejeitar o próprio corpo, os medicamentos imunossupressores para transplantados, igual no caso. A pessoa fez um transplante de coração, o corpo ela pode rejeitar aquele coração, então usa-se medicamentos imunossupressores para evitar essa rejeição. Só um exemplo, tá? E aquelas pessoas com distúrbios imunodeficientes, a parte imunológica da pessoa está muito fraca. Essas pessoas não são apenas altamente suscetíveis a infecções, mas também respondem mal à vacinação. No entanto, o quão amplamente o tratamento é usado ainda está para ser visto. Nem eles sabem como é que o troço vai ser. Tá? Já dá para você ter ideia. Vou ler de novo. No entanto, o quão amplamente o tratamento é usado ainda está para ser visto, porque os anticorpos são moléculas biológicas e não químicas, e só podem ser fabricados nas células de mamíferos em condições de laboratório, o que é demorado e caro. 1 grama de MABS, no caso assim, dos anticorpos, normalmente custa entre 95 a $200 para ser produzido, sem incluir o custo de pesquisa. Nesse ponto aí que começou a me bater uma dúvida. Eu vou chegar lá. Tá. Ainda não está claro exatamente qual será o preço do Ronaprev. Tá. Nos Estados Unidos, porém, está disponível gratuitamente para as pessoas como parte de um programa financiado pelo governo. Não existe almoço de graça. Tá? Então, esse gratuitamente do governo dos Estados Unidos vai sair do imposto do povo. Você pode ter certeza disso. Tá? E é aquela velha história. Se não houver aumento de impostos para poder repor esse dinheiro, eu não digo nada. Da mesma forma que pode ser que aconteça aqui no Japão. Você vê que foi um gasto muito exorbitante. 155 bilhões de ienes é muita grana. Tá? Especialistas do Reino Unido estão atualmente aconselhando que a droga seja reservada para os mais vulneráveis, porque pode custar entre 1.000 a 2.000 libras por uso. Tá? Então ele pode chegar no Reino Unido ali, tá? No caso assim, convertendo para euro, 2.332 euros, que se você converter para real dá 14.922 reais a dose, quase 15 mil reais a dose. Aí eu entrei na página da Chugai, tá? Me veio uma dúvida assim, quantas gramas tem uma dose? Tá? Para poder justificar aquele valor, tá? Para poder pagar 310 mil ienes na dose, tem que ser um medicamento assim milagroso. Aí eu já li para você, né, que é no máximo $200 para produzir 1 grama, tá? Isso retirando, sem incluir os custos de pesquisa. Aí sim pode dar aquela inflacionada, tá? Até porque a pesquisa sai cara, que não sei o que. Só que eu entrei na página da Chugai, tá? Quem tiver dúvida, quiser entrar, ó, é chugai-pharma.co.jp, tá? A página da Chugai. Aí tem uma página ali toda em inglês, bonitinha também, tá? Para eles poderem fazerem referência para o público estrangeiro. Aí eu quis saber quantas gramas tem o medicamento, tá? Para poder justificar esse preço, porque eu achei muita roubalheira. Aí está dizendo aqui, informação da aprovação no site da Chugai, tá? Produto, nome do produto, Ronaprev conjunto de infusão intravenosa 300, Ronaprev para conjunto de infusão intravenosa 1332. Nome genérico, aquele Caserimvimab, aquele que eu já havia lido também, o Indevimab, que você também já sabe que eu li ali. Indicações, infecção para SARS-CoV-2. Dosagem e administração. A dose usual para adultos e crianças com 12 anos ou mais com peso igual ou superior a 40 quilos é de 600 miligramas de Casirivimab, né? Que é a recombinação genética,
e 600 miligramas, então você vê que não, nenhum nem outro chega a 1 grama. Tá? 600 miligramas de Indevimab. Combinação genética, né? A recombinação genética, administrada como uma dose intravenosa única. Então é uma dose só disso. Tá? Junta 600 miligramas de um, 600 miligramas de outro. Então você vê que não chega a 1 grama. Tá? E se você levar em conta aquele valor de $200 por grama produzido, aqui, se você juntar 600 miligramas de um, 600 miligramas de outro, vai dar 1,2 grama. No máximo $400 a produção disso, fora a pesquisa. $400. Então você vê, olha a diferença de valor. São valores muito exorbitantes. Então, se você parar para pensar o preço de custo que esses caras estão tendo e o preço de lucro que eles estão tendo, é enorme. Só que não dá para mim precificar aqui quanto que eles colocaram de pesquisa, até porque não saiu o valor de pesquisa. Mas se você colocar, se você tiver alguma dúvida, pega qualquer conversor, tá? Não precisa querer fazer o cálculo assim na mão, não. Na internet tem um monte de conversores de miligramas para grama. Tá? Então você pega 1.200 miligramas, que é a combinação de 600 miligramas de um, 600 miligramas de outro, vai dar 1,2 grama. E se você levar em conta que na outra reportagem foi falado que é no máximo de $95 a $200 a produção de 1 grama, quanto que não é o lucro desses caras? Será que justifica esse valor? Vocês entendem? Por isso que eu falei assim, eu ia chegar lá, e eu cheguei. Tá? Todos esses dados que eu estou falando aqui são pesquisáveis na internet. Da mesma forma que eu estou dando como é que se fala? No site da Chugai aqui, os valores da produção também tem no Google. Só você dar uma digitada ali que você vai ver os valores. Por isso que eu trouxe os valores já para você sacar. Por isso que eu sempre falei, eu sou contra aquelas matérias copia e cola, Ctrl+C e Ctrl+V, que as pessoas pegam, colocam, né, sem acrescentar nada. Então já fiz a pesquisa e já trouxe para você. Então praticamente assim já está emigalhado, desenhado, basicamente assim, o valor de custo disso aí. Se você colocar com pesquisa por dose, que seja $1.000. Ainda assim, eles estão cobrando 1.200, lá vai burdoada. Por dose, 2.000 lá vai burdoada. Por dose. Igual aqui no Japão aqui. Quer ver? Que eu li. O Japão pagou $2.730 por dose. Então se você colocar aquele valor que eu fiz o cálculo mais ou menos, tá, de $400, sem o preço-custo, tá? Sem a pesquisa. Se você colocar a pesquisa, mas $600, o que é muita coisa, já está saindo fora totalmente do padrão normal de precificação. Ainda assim, se eles colocarem a $1.000, ainda eles têm $1.730 de lucro. É muita coisa. Então você acha que vale a pena? Não for assim, os governos pagarem isso? Claro que salvar uma vida não tem preço, tá? Mas concordar, entre aspas, com essa roubalheira, vamos falar a verdade. Você vê que as vacinas estão rolando aí, você vê que a vacina da Pfizer, a dose, tá saindo $19,50 a dose da vacina. E como é que essa miséria está saindo $400 para a produção? Isso só do anticorpo para 1 grama. Então, se você colocar como se fosse 1 grama de um, 1 grama de outro, daria 2 gramas. O que no caso aqui desse medicamento não dá 2 gramas, dá 1,2. Então não justifica $400. Eu coloquei $400 para quê? Para ser generoso, arredondando a conta. Então você vê que tem muita coisa errada aí por trás. Tá certo?
Mas é isso aí, família. Então você já tem a notícia completa, como é que se fala assim, para você. Aí tire sua decisão, sua conclusão. E qualquer dúvida em relação ao que eu falei, sugiro que dê uma pesquisada, entre na página da Chugai e pesquise no Google o valor de produção, no caso assim, por grama no caso assim, dos anticorpos. Você terá uma surpresa, tá? No questão de valor de lucro. E tanto mais no caso da notícia da compra daqui do Japão, foi o jornal Mainichi, tá certo? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.